Fala galera, beleza? A gente vai para nossa aula de física, professor Cauã aqui. E a gente vai falar sobre corrente elétrica e lei de Ohm. No caso, a gente vai trabalhar com a primeira lei de Ohm, tá certo? Então, para a gente dar uma revisada aí na carga elétrica e nos condutores. Bom, coloquei aqui para a gente uma imagem de como que seria aí um modelo do átomo, né? Onde a gente tem os elétrons nas camadas mais externas e no centro a gente tem um núcleo. Esses caras, eles são os responsáveis por formar aí os condutores de carga elétrica. Ou ele mesmo pode ser o condutor, né? No caso dos sólidos, ou ele pode formar um íon que seja condutor, no caso aí dos líquidos, tá certo? Então as cargas elétricas, elas são geradas aí, os elétrons, eles têm carga elétrica, é algo natural deles, e os prótons têm carga elétrica, certo? Então é uma das características deles. Os elétrons negativos, os prótons positivos aí. Bom, a ideia é que quando esse elétron ele sai de um átomo e passa para outro, a gente está conduzindo eletricidade, a gente está alterando aí, né, a estrutura desse átomo. A gente está tirando um elétron, passando para outro átomo e assim sucessivamente. A gente pode trabalhar isso com dois corpos diferentes, né? A gente pode ter um corpo aí que esteja positivo, por exemplo, né? E um corpo que esteja negativo, a gente pode transferir carga, né? Ou a gente pode trabalhar dentro do mesmo material, né? O mesmo corpo, porém em átomos diferentes. Então, quando isso acontece, geralmente a gente está falando dos condutores. Os condutores, eles são aqueles caras que têm facilidade em conduzir eletricidade, né? O nome já diz, condutor, quer dizer, ele tem facilidade em conduzir eletricidade. Então, nos sólidos vão ser principalmente os metais, tá? Os metais aí, como por exemplo o cobre e o alumínio, que são os que a gente mais pode pensar aí, porque são os que são utilizados para instalações elétricas, por exemplo. Esses metais, eles são excelentes condutores, mas a gente tem vários, ó. A gente tem a prata, né, que é um excelente condutor. A gente tem o ouro, que é um excelente condutor, e a gente tem outros materiais que não são metais, né? A gente tem, por exemplo, materiais novos aí que tem poucos anos, né, que foram descobertos, por exemplo, o grafeno, né, que é um material orgânico. A gente tem várias estruturas orgânicas aí que são condutores e são sólidos, tá? Nos metais a gente tem a condução através dos elétrons, tá? O cara responsável aí pela condução elétrica ou pela transferência de carga são os elétrons, tá? Pela formação aí da corrente elétrica, que é o conceito que a gente vai ver. E no caso dos líquidos, a gente tem vários exemplos, né? Mas eu vou pegar o mais tranquilo, que é a água. A água, ela transmite aí através dos íons ou os líquidos, né? Eles transmitem a carga elétrica, eles movimentam a carga elétrica através dos íons. Então a gente tem lá, ó, os ânions e os cátions, né? Então quando a gente pensa nos íons, a gente pode ter eles tanto positivos quanto negativos, tanto faltando elétrons quanto passando elétrons, né? A partir do estado que ele tem uma carga zero aí. A gente pode pensar então dessa maneira. Então a gente vai focar aqui principalmente na condução elétrica, né? E na corrente elétrica nos sólidos, tá? Então o que a gente está falando aqui é mais para os sólidos, porque a gente está tratando de elétrons, a gente está pensando mais nessa carga aí. A gente, claro que as coisas valem para os líquidos, mas a gente vai tentar pensar mais nos sólidos. Bom, corrente elétrica, então, a gente tem a corrente elétrica em sólidos e a gente tem a corrente elétrica em líquidos. A gente, então, pode ressaltar aqui, ó, que aqui é o elétron e aqui, por exemplo, é um átomo qualquer, X, por exemplo, é um íon qualquer que ele está positivo ou que ele está negativo, tá certo? Bom, qual que é a ideia de corrente elétrica? Corrente elétrica, ela é relacionada à quantidade de carga que passa
em uma determinada seção, a gente chama de seção transversal, durante um certo tempo. Então, ó, se a gente pensar num fio aí condutor, por exemplo, um fio de cobre, a gente pode analisar aí qual é a quantidade de elétrons que passa, por exemplo, nessa seção aqui, certo? E a partir daí, a gente pode pensar quanto tempo que essa quantidade de elétrons ela demora para passar nessa seção transversal. Então a gente tem os elétrons aí todos indo em direções mais ou menos iguais, tá? Claro que quando a gente está falando de estrutura atômica, a gente está falando de um movimento aí que não é perfeitamente linear, né? Mas a gente tem um fluxo aí que o fluxo acaba sendo linear. Então a gente tem um fluxo de elétrons nessa direção, certo? No exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Então a gente pode pensar a corrente elétrica como sendo as cargas que passam numa seção transversal aí em um determinado tempo, certo? E aí, claro que a gente tem o que? Mudança de carga, né? A gente tem uma variação de carga. Então eu vou colocar um delta aqui para falar que é variação, tá certo? Delta Q e um delta T, por exemplo. Então a gente tem uma variação de carga e uma variação de tempo. Bom, vamos aí para as nossas unidades de medida. Bom, a unidade de medida de carga é o que? É o Coulomb, né? A gente já estudou isso aí. E a unidade de medida de tempo no sistema internacional é o segundo. Isso aqui dá pra gente uma nova unidade de medida, que é a unidade de medida da corrente elétrica, que a gente vai chamar de ampere. Tá certo? Então, o ampere, né, ele é em homenagem a um cientista que estudou essa parte de cargas elétricas e corrente elétrica, tá? E aí, em homenagem a ele, a unidade de medida chama ampere, tá certo? Vou escrever o nome dele aqui, ó, para quem quiser dar uma olhada depois. Ampere. Ele inclusive tem uma lei com o nome dele também a respeito de correntes elétricas, tá? Mas que não é nosso foco aqui. Então, ó, a ideia é que a gente pode pensar o seguinte: vamos supor que uma corrente de 0,2 ampere que atravessa o peito pode produzir fibrilação, ou seja, contrações excessivamente rápidas das fibrilas musculares no coração de um ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Então, quer dizer, uma pessoa está tomando um choque, né, um choque elétrico, onde as cargas elas saem de qualquer lugar que possa transmitir essas cargas, por exemplo, da tomada ou de um desfibrilador, né? E aí a gente tem a transferência de carga de um lugar para outro e a condução dessas cargas através do corpo, né? Então a gente pode falar que existe uma corrente de elétrons, ou seja, uma corrente elétrica passando aí pelo peito de uma pessoa durante 3 minutos. A pergunta é: qual o número de elétrons que atravessam o peito do ser humano? Então a gente já tinha visto alguns detalhes e primeiro eu vou anotar aqui quais são os nossos dados, né, do nosso exercício. Então, ó, nosso exemplo aí, 0,2 ampere, né, a gente tem o tempo aí, eu vou colocar um delta aqui só para a gente falar que o tempo está variando, de 3 minutos, tá certo? E ele quer saber qual é a quantidade de elétrons, tá? Eu vou colocar assim, ó, número de elétrons. Beleza. Bom, a gente precisa pensar duas coisas. Isso é algo que a gente já viu, tá? Mas aí eu vou relembrar aqui. A carga, qualquer carga que a gente tiver, ela pode ser dada pelo número de elétrons vezes a carga fundamental, ou seja, a carga do elétron, tá? Então essa carga fundamental, ela é uma carga que tem um valor fixo, claro, né? Por isso que a gente chama de carga fundamental, ela tem um valor constante aí, e que vale 0,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá certo? Esse é o nosso valor. Então o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro conferir se tudo está no sistema internacional, por exemplo, 3 minutos. O sistema internacional é segundos, né? Então 1 minuto tem 60 segundos, então 3 minutos tem 180 segundos.
Depois a gente pode calcular a carga que passa pelo corpo. Então a gente pode pensar o quê? A gente pode pensar que nossa corrente elétrica ela é igual à variação da carga, ou simplesmente a carga, dividida pelo tempo. A gente tem a corrente, a gente tem o 0,2 aí, ó. A gente tem o nosso ΔQ? Não, né? Então a gente pode deixar aí só ΔQ. E o nosso tempo é de 180 segundos. Então, ó, se a gente passar para lá multiplicando, o que a gente vai ter? A gente vai ter 180 vezes 0,2. Então, 0,2 vezes 180 é igual a ΔQ. Bom, beleza. Então, a gente tem aqui o nosso Q, o nosso ΔQ, para a gente manter aí que a gente vem usando, é de 36 Coulomb. Bom, beleza. Só que eu quero o número de elétrons. Qual que é o número de elétrons? É só eu pegar essa carga ΔQ e dividir pela carga aí fundamental, tá certo? Então é só eu pegar aí e dividir pela carga do elétron, que é vamos colocar de cá 36 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza, esse valor vai dar... De onde que eu tirei isso? Eu tirei daqui, ó. Então só passei o Ezinho para lá dividindo a carga do elétron. Esse valor aí ele vai dar então mais ou menos 22,5 vezes 10 a 19 elétrons. Beleza. Então a gente tem aí o nosso número de elétrons. Bom, vamos lá, vamos passar para frente. Quando a gente está falando de corrente elétrica, a gente precisa chegar então na nossa lei de Ohm. Ohm foi um dos cientistas aí que estudou também a relação entre a corrente elétrica e o potencial, certo? Então, o potencial é um conteúdo que a gente já viu, né? Então, quando a gente está estudando corrente elétrica, a gente pode ver corrente elétrica e potencial ou vice-versa. E aí sempre a gente vai chegar na lei de Ohm. Então, aqui a ideia é que a gente viu potencial, e aí quando a gente tem potenciais diferentes, a gente tem diferença de potencial. Então, qual que é a ideia da lei de Ohm? A ideia da lei de Ohm é que a gente pode pegar um material, e aí quando esse material ele oferece uma resistência à transmissão de elétrons ou à passagem de elétrons, aí a gente tem o que a gente chama de resistor. É claro que resistor ele pode ser um nome dado a um objeto específico, mas aqui a gente está falando da resistência de um objeto qualquer, tá? Então eu vou representar desse jeito aqui, e aí vamos dizer que a gente tem uma fonte aí, tá? Uma fonte de tensão, ou seja, uma fonte que aplica uma diferença de potencial nesse cara aqui. Então, ó, a fonte, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter corrente elétrica aí. A lei de Ohm fala que sempre que a gente tiver essa relação, sempre que a gente aplicar uma diferença de potencial em um resistor, a gente vai ter o quê? Que a diferença de potencial V, ela vai ser sempre igual à resistência do material que a gente está trabalhando, né, ou o valor da resistência dele, vezes a corrente elétrica. Ou de maneira bem parecida, na verdade só escrevendo um pouquinho diferente, é que a resistência ela sempre pode ser obtida a partir da diferença de potencial dividida pela corrente elétrica. Então, ó, vocês vão ver isso aqui também, pode acontecer de ver num livro esse V escrito como U aqui, tá? Não tem problema, eu prefiro usar o Vzinho aqui para a gente ficar melhor. Por quê? Porque aí V, quando a gente está falando do potencial V, a gente lembra que a unidade de potencial é o volts, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, V de volts, certo? Bom, o I a gente já sabe que é ampere, né? Então a gente já sabe que o I, ele é ampere. Ah, beleza. E
A resistência. A resistência, bom, ela tem que ser aqui uma nova unidade de medida, né, a partir das duas que a gente já tem. Então, como a gente está falando da lei de Ohm, em homenagem a ele, a gente tem aí que a resistência ela é dada em ohms, certo? E o símbolo é um ômega, tá? É um ômega maiúsculo aí, que parece uma ferradura aí, né? Então a gente utiliza essa unidade de medida. Bom, a ideia aqui desse gráfico, que eu coloquei aqui para a gente usar de exemplo, é que sempre a gente tem a relação entre a diferença de potencial V e a corrente elétrica, que é o I, ela sempre se mantém constante para os resistores ômicos, tá? Então quando a gente está falando R ou um resistor ômico, tá? Ou seja, ele respeita a lei de Ohm, tá? Então a gente sempre pode calcular, ó, se a gente quiser, por exemplo, a diferença de potencial dividido, se a gente fizer a diferença de potencial dividido pela corrente, ou seja, se a gente quiser calcular a resistência, a gente pode pegar aqui, ó, o mesmo ponto, esse cara aqui, né? A diferença de potencial é 1 dividido por 2. Então 1 dividido por 2 é 0,5. Então esse é o valor da resistência. Se a gente pegar aqui, ó, 1,5 dividido por 3, dá a mesma coisa, ó, 0,5 ohm. Então, essa relação ela se mantém constante, tá? Se o resistor for ômico. É claro que existe um parâmetro para isso, né? Quando a gente muda de temperatura, por exemplo, a gente pode ter um comportamento diferente. Existem materiais que não são resistores ômicos, mas isso aqui serve para resistores que eles são bem comportados, por assim dizer. Bom, vamos pensar aí, então, por exemplo, numa lâmpada incandescente. Essa lâmpada é uma lâmpada que praticamente a gente não encontra mais, né? As casas mais antigas ainda tem, mas pararam de fabricar, principalmente aqui no Brasil. Então a gente tem aí que é aquela lâmpada que tem um filamento, né? Ela, quando passa a corrente elétrica nela, ela esquenta e aí ela emite luz. Qual que é a ideia? Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna, né? Elas são em uma casa, né? Que ficou trocado. Bom, vamos colocar aqui, vamos corrigir. Em uma casa, lanterna é muito, né? São de 110 volts e 0,35 ampere. Então a ideia é qual o valor da resistência elétrica do seu filamento. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem o V, para ficar fácil, ó, 110 volts. A gente tem a corrente, para a gente lembrar aí que é de 0,35 ampere. E a gente tem a resistência, que é o que o exercício quer saber. Então, ó, o que eu quero saber? A resistência. Volts e amperes estão no sistema internacional, né? Então a gente está tudo ok. O que a gente pode pegar então? Nossa relação. R é igual V dividido por I. Beleza. Então, ó, 110 dividido por 0,35. Bom, 110 dividido por 0,35 vai dar aí aproximadamente 314 ohms. Então quer dizer, a gente tem aqui uma resistência, um valor de uma resistência que é de 314 ohms para uma lâmpada com essas especificações, tá? Lembrando que a gente pode obter qualquer uma das grandezas. Se a gente tivesse a resistência da lâmpada, a gente voltaria ou na voltagem ou na corrente elétrica, tá certo? Bom, para a gente fazer um resuminho aí, a gente lembrou aí de cargas elétricas, a gente falou um pouquinho de condutores, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para os isolantes, né? Se os condutores eles facilitam a passagem de corrente, os isolantes eles resistem à passagem de corrente, ou eles isolam a passagem de corrente até um certo valor, né? Aí a grande questão dos isolantes é que eles têm a resistência tão alta que eles não transmitem a corrente elétrica, e aí quando eles acumulam isso, eles esquentam, certo? Então a ideia do resistor também é essa, ele resiste à passagem de corrente, ele não é um isolante, mas ele resiste à passagem de corrente, aí ele emite luz. No caso dos isolantes, eles vão ali gerar alguns problemas, por exemplo, pegar fogo ou derreter, algo do tipo, tá? A gente viu que as correntes em sólidos líquidos, elas são transmitidas de maneira diferente, né? Aqui pelos elétrons e aqui pelos íons, né? Então o cara lá que ele é positivo ou negativo. Cargas e tempo, a gente viu aí corrente elétrica, né? Então corrente elétrica ela é simplesmente a relação
entre a carga e o tempo, né? A carga dividido pelo tempo que passa numa seção transversal, né, de algum condutor. E a gente viu a relação aí da corrente elétrica com a diferença de potencial, aí gerando a nossa resistência dos materiais elétricos, certo? Então a gente pode pensar na resistência de qualquer componente elétrico como sendo a relação entre a diferença de potencial que eu aplico nesse cara dividido pela corrente que circula ele. É isso aí, pessoal, a gente está encerrado. Boa sorte aí nos exercícios e até mais.